Fala, meus amores do sexto ano, tudo bem? Eu espero que sim. Boa sexta-feira para todo mundo. Espero que você tenha tido uma excelente semana, que tenha conseguido organizar o seu estudo, feito todas as atividades. E aí a gente vem dando continuidade às nossas aulas, os nossos momentos de reflexão. Adorei o pessoal que fez comentário no vídeo anterior. Adorei, muitíssimo obrigada. Muita gente fez pesquisa e colocou lá o que encontrou, muito bacana. Isso é realmente o empenho de vocês, isso é excelente para vocês, muito bom. Quem não pesquisou a respeito dos animais, que eu vim comentando no vídeo anterior, pesquisa, é tão bacana a gente ir além do vídeo, né? Fazer uma pesquisa, colocar nos comentários, mostre o seu empenho, então parabéns a cada um que pesquisou. Eu amei os comentários. Muito obrigada pela participação de cada um que tem colocado o nomezinho, que tem colocado a resposta de alguma pergunta que eu faço no vídeo. Saibam que isso é muito gratificante e é uma forma de eu estar pertinho de vocês, tá bom? A gente vem dando continuidade, então, a essa reflexão, né? A respeito, então, do nosso planeta Terra, da vida do planeta, né? A gente veio falando a respeito dos animais que estão em extinção, né? E aí muita gente colocou animal que já tenha visto, mesmo que seja num zoológico. E aí, hoje, o tema que a gente precisa pensar um pouco mais é a respeito das nossas ações, porque todos os dias nós produzimos e acumulamos uma quantidade enorme de lixo e a gente nem percebe, né? Então a gente tem lá a questão dos restos de comida, embalagens vazias, o tanto de produção, gente. Às vezes pedir uma comida e um monte de embalagens e mais embalagens, e até mesmo aquele papelzinho de bala, né? De chiclete e tudo mais. E aí a velha pergunta que fica: mas o que fazer? E a pergunta que eu faço para você é: o que você faz com o seu próprio lixo? Ah, tia, eu jogo fora. Mas você joga fora de que jeito? Por quê? Porque nós trabalhamos com a ideia da separação do lixo. Eu queria saber, vocês fazem aí na casa de vocês a separação do lixo? Faz a reciclagem de algum objeto em especial? E aí? Tô louca pra saber aqui nos comentários, viu? Coloca pra mim, eu vou dar uma lidinha em todos. Vamos começando, meu amor, pegue, por favor, o seu livro mais querido, mais lindo e maravilhoso. Abra, por favor, na página 310. Na página 310, você tinha que ter feito a leitura do texto e tenho certeza que você fez. Muita gente até mesmo já colocou alguns comentários a respeito disso, né? E eu já fiquei bem feliz. E aí, então, a gente vai adentrando a interpretação desse texto, ok? Na página 312, na questão 1, falaram pra gente o seguinte: acompanha comigo do seu livro, ok? E a primeira questão diz: a professora pretendia, né, despertar nos alunos o amor pelos animais, ok? Que argumentos ela emprega para defender essa ideia? Quais são os argumentos que ela emprega, literalmente, para defender essa ideia, né, da questão dos animais e tudo mais? Então, ela menciona muito que os animais, eles têm direito à vida, né? A questão da proteção dos animais, do amor pelos animais, certo? Só que ela diz que eles têm direito à vida, mas ao mesmo tempo ela fala do quê? Da utilidade de cada animal. Para que cada um serviria, né, nesse mundo do consumismo? Então, a gente fica naquela história, como assim, né? Ela vem falando da proteção à vida dos animais e ao mesmo tempo vem falando da utilidade desses bichos? E a gente continua. A professora, ela enfatiza esses dois aspectos da mesma forma? Ela dá uma importância aos dois do mesmo jeito? Não, certo? Não. E por que não? Porque ela fala muito mais, ela destaca muito mais a utilidade de cada animal, para que cada um iria servir, né? O quão a tartaruga, o casco da tartaruga seria maravilhoso para uma sopa, olha isso. Então ela destaca a questão da utilidade desses bichos, né? Não tanto assim do direito à vida, infelizmente, né? Olha a questão próxima. À medida que a aula progride, ou seja, que ela vai encaminhando, é possível perceber uma contradição na fala, então, da professora, uma contradição, ok? Que contradição é essa? Qual é a contradição?
engraçado porque ao decorrer da aula, né, no início, a professora vem falando do quão é importante a vida dos animais, do quanto eles devem ser amados, queridos, protegidos. Ela vai seguindo e ela vai então adentrando o assunto de que cada bicho tem uma utilidade diferente para esse mundo do consumismo, que tal animal serviria para produzir um pincel, tal animal serviria para produzir um belo casaco. E aí os alunos vão ficando chocados, porque como assim uma pessoa vem falando da proteção à vida e ao mesmo tempo do ato de matar os bichinhos? Né? Isso é uma grande contradição. Por quê? Porque de um lado você tem a questão da proteção da vida do animal e do outro lado você tem a questão da utilidade desses bichos. Só que eles são úteis pelo que ela vem falando, mortos, né? Tá aí uma grande contradição, ok? Olha a questão B. Pinte de vermelho ou passando seu lápis sem problema as passagens do texto que comprovam que os alunos perceberam essa contradição na fala dela, né? E aí você poderia, tem vários trechos que você poderia ter grifado sem problemas, ok? Um deles poderia ter sido então, mas lá na página 310, quando ele diz assim, mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? E lá embaixo, além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que devemos gostar dele. Aí, lá embaixinho, na última frase da página 310, quando o aluno diz, viva, professora! E aí, então, você tem vários outros trechinhos que você poderia ter citado aqui na letra B, ok? A questão 3 já diz pra gente assim. Artuzinho revela à classe que quando crescer usará barbeador elétrico e não um pincel de texugo. Assinale a alternativa que justifica essa preferência do garoto de acordo com o texto, ok? Então você voltou, analisou a parte que o Artuzinho vem falando a respeito disso e aí sim assinalou, ok? Não ficou chutando resposta. A letra certinha é a letra C, tá bom? 4. Ao referir-se a vicunha, a professora diz: a vicunha que vocês estão vendo aí produz. Produz é maneira de dizer. Ela fornece. Explique a diferença de sentido gerado pelo emprego dos verbos em destaque. E aí, então, a dica que eu te dei foi pesquise no dicionário, utilize seu dicionário. Quando vocês tinham dúvidas em sala, sempre um ia lá, pegava o dicionário, o outro emprestava, isso é muito bacana. Então, aproveite aí, então, que você tá com seu dicionário em mãos, pesquisou, viu o que é certinho? Ótimo. Então, você poderia ter colocado que produzir é o ato de quê? De fabricar. Produzir, o ato de fabricar. Vários outros dicionários podem ter colocado para você uma outra palavra, um outro termo, que é um sinônimo, né? E aí, então, você poderia ter colocado em fornecer o ato de doar, abastecer, tá bom? Retome, então, a seguinte passagem. Pois quando voltar a moda do chapéu para os homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta. Com a pele usada para agasalhos, é o que se pode chamar de um bom exemplo. Eu, hein? E aí, qual é o sentido empregado por essa expressão em destaque? Eu, hein? O menininho queria dizer então, eu não, nem morto eu vou fazer algo do tipo, eu vou usar algo do tipo, né? E aí, acompanhando do seu livro, na página 313, a questão 6 disse pra gente assim, para referir-se ao sabor da sopa de tartaruga marinha, a professora diz ser uma delícia. Porque a palavra foi grafada dessa forma, separando em sílabas. Por quê? A professora ela quis enfatizar o quão gostoso, né? Era essa sopa para ela, na opinião dela, ela quis enfatizar a sopa em si, o termo delícia, né? Mas aqui mesmo ela quis dar a opinião dela sobre o assunto, tá bom? Por isso ela fez essa separação, para dar uma ênfase, né? Uma importância à palavra. 7. Ao descrever o que ocorre com o biguá, a professora utiliza o adjetivo engraçado, entre aspas. Você concorda com ela? E aí, meu amigo, você acha que ele é
engraçado, que é engraçado, que acontece com o que ela diz a respeito dele? O que você colocou aí? Põe pra mim aqui nos comentários. Olha a 8. Ao longo da aula, a professora tomou consciência do efeito de suas palavras sobre os alunos. Ela conseguiu entender o que ela estava falando no sentido negativo das coisas para os alunos. Você acha que ela conseguiu entender? E eu garanto a você que não. Não, ela não conseguiu. Em nenhum momento parece que ela se arrependeu ou parece que ela estava entendendo o quão era terrível as coisas que ela estava falando a respeito da vida dos animais, né? Por quê? Porque ela falava ao mesmo tempo da proteção aos animais e depois ela vinha falando que precisaria sacrificá-los para a produção de vários objetos, né? A questão do próprio consumismo por conta dos animais. Olha isso. Seria preciso matá-los. Tá, mas e a proteção à vida aos animais? Cadê onde é que fica isso, né? Então, em nenhum momento parece que ela se tocou do que ela estava falando, né? Para transmitir a mensagem central de sua crônica, o autor faz uso da ironia. E aí, você pesquisou o que é uma ironia? Ótimo! Então, o que você colocou aí? E aí a gente continua. O que é a ironia? A ironia, então, é um recurso empregado para trabalhar com termos opostos do que se fala, né? E aí, então, B. De que forma foi empregado essa ironia dentro do texto? A contradição maior é o ato de ela falar da proteção dos animais e, ao mesmo tempo, falar da utilização deles. Por quê? Porque se eu protejo, eu não vou querer matá-los. E o que ela apoia é o contrário, é o ato da gente matar para a utilização desses bichos. Olha isso, né, meu amigo? Que coisa. E então nós vamos passando, meu amor, e abrimos então o capítulo 16. Abre, por gentileza, na página 330. E a gente faz uma correlação com a imagem que a tia Valéria colocou no início do vídeo, a questão da produção do lixo, certo? E aí você acompanha comigo na 331, quando ele diz lá assim, jogue limpo. Exatamente, acompanha comigo a leitura aí, que diz assim, todos os dias nós produzimos e acumulamos uma quantidade enorme de lixo, restos de comida, embalagens vazias e até aquele papelzinho de bala, mas o que fazer? Jogar fora? Para onde? Se o planeta Terra não tem porta de saída. Bem filosófico, né? E aí, você sabia? Uma enorme quantidade de catadores, inclusive crianças, ainda participa das ações de coleta nos lixões a céu aberto. Evitar essa exclusão social é a ação decisiva para o resgate da cidadania. Quanto mais desenvolvida a sociedade, mais resíduos sólidos por habitantes são por embalagens produzidas. A média de resíduos produzidos pelos suíços chega a 1,7 quilos por dia, né? E por habitante. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a média diária chega a superar 1 quilo por dia e por habitante. É muita coisa, meu amigo. Termine a leitura, responda as perguntinhas ou no seu caderno de interpretação ou no seu próprio livro, fique à vontade. E nós adentramos, então, o textinho que tem como título O lixo é nosso. Acompanha comigo a leitura do seu livro, que ele começa assim. O calendário brasileiro deu à vida na Terra duas datas. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, e a segunda-feira da próxima semana, 4 de outubro, Dia da Natureza. Precisamos de duas? Talvez precisássemos de 365. Temos castigado bastante essa parte do planeta, conhecido como Cidade de São Paulo. Gás carbônico e outros gases no ar, detritos nos rios, lixo por toda parte, esgotos nos mananciais, pichações nas paredes, ruídos ferindo tímpanos, mato dominando jardins, desordem imobiliária, calçadas esburacadas, buracos desastrosos nas ruas, uma cena comum na cidade. Engolfado pelo trânsito e também obstruindo. Um homem-formiga carrega com enorme esforço pedaços do caos. É o carroceiro. E aí então você termina a leitura do seu texto, por gentileza, muito tranquilo, passe o marca-texto na palavra-chave, em várias frases que você acha que são frases importantes para a interpretação do texto, para a compreensão do mesmo, ok? E a gente vai seguindo então para a nossa página 333 na questão 1, tá bom? Acompanha comigo do seu livro e a primeira questão diz pra gente o seguinte:
O texto que você leu pertence ao gênero crônica argumentativa, que surgiu para ser publicado inicialmente em jornais, ok? Então, como as notícias nesses veículos mudam a cada dia, a crônica caracteriza-se por tratar de assuntos do dia a dia, diário, né? Cotidiano, filtrados pelo olhar crítico do seu autor, com o intuito de promover uma reflexão. Retire exemplos do texto que comprovem tal característica. Então você vai voltar no texto e você vai tirar exemplos, né, que mostram que é algo do dia a dia, do cotidiano, que é visto ali diariamente, que é um problema atual. E aí você pode grifar ou copiar lá na parte, tudo bem? Olha a 2. Logo no início do texto, o autor faz menção, ou seja, relembra duas datas comemorativas, 5 de junho, né, e 4 de outubro. Você sabia da existência dessas duas datas? E aí, já fez algum trabalho a respeito disso? Coloca para mim aí embaixo. O autor nos apresenta uma questão para, em seguida, expor sua opinião. Precisávamos de duas? Talvez precisássemos de 365. Reflita sobre o tema central do texto. Gente, por que você acha que o autor acredita que nós precisaríamos eram de 365 datas específicas, né? Para descrever o carroceiro, o cronista estabelece duas comparações. Complete a tabela a seguir. Gente, ele fala do homem-formiga e do burro sem rabo. Volte no texto e verifique o que é o homem-formiga e o que é esse termo, né? Burro sem rabo. Por quê? Tá bom? Olha a 4. O cronista pede ao leitor de forma constante que tenha paciência com o carroceiro. Que argumentos ele emprega para justificar seu pedido? Então você volta no texto e verifica o que ele diz, né, para a gente ter paciência com o carroceiro, por quê, qual é o motivo, a razão. Em dado momento, o cronista emprega uma linguagem figurada, ou seja, imaginária, né? Para dizer que não é o carroceiro que anda devagar, somos nós que caminhamos lentamente, nós, sociedade. Explique essa afirmação, você vai analisar, fazer a sua reflexão e verificar o porquê dele dizer que nós que caminhamos tão devagar, ok? Novamente, a favor do carroceiro, o cronista afirma que ele é mais verde do que nós, né? Ele é mais ecológico. Explique o sentido dessa expressão. O que ele quis dizer com o carroceiro ser mais verde, né? Considerando o contexto do carroceiro trabalhar com a retirada do nosso lixo, né? Olha a 7. Em dado momento, o cronista critica a cultura do descartável, muito presente na nossa sociedade. Empregando suas próprias palavras, explique em que consiste essa cultura. Então você vai pesquisar um pouquinho. O que é essa cultura do descartável? Do tudo, o pratinho descartável, o copo descartável, joga fora, pega outro, joga fora. Analisa isso e coloca pra gente, vai ser uma resposta bacana. Para descrever essa cultura, o cronista emprega 3 verbos. Quais são eles? Você volta no texto, encontre o termo descartável, ok? E ele faz uma ligação com 3 verbos, 3 ações específicas e você vai colocar aqui, tá bom? Ao dirigir-se ao leitor, o cronista diz: pensa, senhor cidadão de primeira categoria. O cronista, de fato, considera os seus leitores pessoas superiores de primeira categoria ou ele está fazendo uma crítica? O que você colocaria aí? Ao final da crônica, o autor propõe aos leitores 2 novas questões. É justo haver carroceiro? E aí, é justo? É preciso que eles existam? O cronista está, de fato, com dúvida ou ele quer saber a opinião de nós, leitores? O que você colocaria aí? E como é que você responderia a tal pergunta? Você acha justo? Acha aceitável? Concorda com o texto? Meu amor, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Termine o seu exercício com calma. Qualquer coisa é só você colocar aqui para mim no comentário. Um beijo enorme a cada um de vocês.